alegria! Estamos novamente juntinhos e agora com o 6º episódio do projeto Divã de Histórias. Eu me chamo Rosane Castro, sou escritora, contadora de histórias e aqui, nesse espaço, eu apresento a vocês um projeto pensado para as crianças, pensado exclusivamente para tratar de assuntos que são referentes à infância. E olha só, hoje eu tenho um convidado super especial que está aqui comigo já, mas antes de apresentá-lo, eu sei que vocês são super curiosos, eu quero comentar da importância das parcerias, porque este projeto só é possível porque nós temos parceiros incríveis. E eu vou citar alguns desses parceiros, porque eles já estão comigo desde o começo e são muito importantes para que a cidade, Cachoeirinha e também Estado, Rio Grande do Sul, Brasil, conheçam essas pessoas que estão aqui comigo fazendo parte desse projeto. Eu quero apresentar para vocês olha só, abriu a câmera aqui, porque a gente tem que apresentar as logos e meu convidado já está aqui também. Mas vamos lá, quero apresentar para vocês a Matusquela. Eu venho falando sempre aqui nos episódios da importância de pensar na infância. E a Matusquela, ela tem um espaço qualificado, especializado para a infância, com profissionais, enfim. Fica aqui, pertinho de Cachoeirinha, tá? Então, um salão de festas infantil. Cantinho do Piu Piu, que é uma escola de educação infantil, que já tem 25 anos no bairro Grande Esperança. A Andréia, que é a diretora, é uma pessoa incrível. Tem a Humano Family Clean, que tem profissionais especializados, depois eu vou falar um pouquinho mais. A Ótica Oftalmos, que ela criou um espaço Kids, que recebe crianças e também seus pais. É também para adultos, lógico, mas um espaço muito aconchegante, onde as crianças podem ter ali acesso a vários tipos de armações, lentes, enfim. Tem Make, a Mimos e Make, que é responsável por alguns mimos que nós temos aqui no nosso auditório, aqui no nosso estúdio, né? E temos também a Pandorga, a produtora cultural Pandorga e a Cena Produções. A Bruna Barcelos, que ela é do New Salon, que no New Art Salon, olha só, hoje não sei, é porque o assunto que a gente vai tocar aqui me deixou um pouquinho ansiosa, vocês vão saber por quê. Então, assim, são esses parceiros todos que estão aqui comigo, como a Victoria Cândido, hoje inclusive estou vestindo a Victoria, tá? Que é uma marca autoral, e a loja Marisa, que fica aqui no Shopping do Vale. Acredito que eu tenha falado de todos eles agora, né, na abertura, porque eu acho importante dizer o quanto eles são importantes para que esse projeto aconteça. Mas agora eu vou apresentar o meu convidado, tá? Muito obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu vou dizer por que eu fiquei nervosa. Porque o Igor, ele trabalha com nutrição. Ele é nutricionista. Isso aí. Então, eu que estou procurando, sabe, Igor, melhorar minha qualidade na alimentação, qualidade de vida, eu fiquei aqui, gente, vou entrevistar alguém que eu não domino do assunto, preciso, inclusive, aprender contigo hoje, tá? Então, seja bem-vindo e eu vou te apresentar. O Igor, ele se concentra na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas, auxiliando-as a atingir seus objetivos de saúde por meio de uma alimentação equilibrada, que é justamente o que eu estou procurando, uma alimentação equilibrada nesse momento, tá? E ele também realiza avaliações que são as necessidades nutricionais de cada indivíduo, né? Que é individual para o desenvolvimento dos planos alimentares, e isso é muito específico, levando em consideração que as pessoas podem ter restrições alimentares, preferências, metas que são muito individuais. Ele oferece esse apoio ao longo do processo de reeducação alimentar, que vai tornar essa caminhada, vai dar uma direção para essa caminhada para uma vida mais saudável, mais agradável e mais motivadora. Estou precisando muito. Que lindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É muito legal fazer parte desse projeto que é tão encantador e importante para a comunidade, e eu acredito que vai fazer muito sucesso e que já está fazendo, já é incrível, e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. Igor, assim, eu fico muito
contente que você tenha vindo e com esse tema, porque falar de nutrição infantil, na verdade, nós podemos abrir um leque muito grande. Sim, são muitas coisas. São muitas coisas. E eu sei que tu tem uma experiência, principalmente em projetos em comunidades. E assim, eu gostaria que tu falasse sobre isso, né, no primeiro momento, pudesse falar da infância nessa perspectiva de um atendimento mais específico e qualificado dentro dessas comunidades. Sim. Sempre quando a gente fala em alimentação na infância, algo do tipo assim, a gente sempre pensa em amamentação, a gente sempre pensa nos primeiros 2 anos de vida, e às vezes a gente esquece o quão importante uma criança está sendo bem alimentada para ter um crescimento, um desenvolvimento apropriado. Então, quando a gente faz esse trabalho nas comunidades, onde a gente visita as famílias, a gente tem um trabalho meio que um apoio geral à família inteira, mas sempre as crianças estão presentes e sempre os pais estão bastante preocupados em como está a alimentação das crianças, como o tempo de tela talvez delas esteja muito grande, então elas não têm rotinas talvez de brincadeiras ou, por exemplo, a não ser na escola. Por exemplo, antigamente a gente estava sempre na rua, estava sempre brincando, estava fazendo as nossas atividades, tendo gasto energético maior, e agora a gente fica mais em casa, a gente fica jogando videogame no computador, e isso eventualmente vai acarretando um pouco de aumento de peso nas crianças, o que pode ser prejudicial e com certeza pode ser prejudicial no andamento da vida. No desenvolvimento. No desenvolvimento, com certeza. Esse tempo de tela... esse tempo de tela das crianças interfere diretamente na questão da saúde. Sim, né? com Porque certeza. ela vai desenvolver menos do que poderia, menos do seu potencial, né, de desenvolvimento físico e mental também. E essa parte interfere bastante, então, na questão nutricional. Sim, interfere, na verdade, também por causa das propagandas que são apresentadas na mídia. Às vezes a gente não se dá conta, mas eu até estava lendo alguns dias atrás que o segundo maior anunciante na televisão são de produtos alimentícios. Aí, lógico que isso aí também entra, por exemplo, anúncios de supermercado, tudo que envolve alimentação. E a gente nunca vê algo incentivando a alimentação saudável. É sempre em consumo de salgadinhos, de açúcares, e a gente não consegue pensar em 3 comerciais que enfatizam que o consumo de verduras, de legumes, de frutas são importantes para o crescimento das crianças, e a gente só vê alimentos industrializados com personagens instigando a vontade da criança em comer esse alimento, às vezes rico em gordura, rico em açúcar, por causa da participação do personagem na embalagem. E eu acho que esse tempo de tela que as crianças acabam tendo influencia muito, porque a criança chega no supermercado, se lembra do programa de TV que ela está assistindo e vai acabar eventualmente pedindo o alimento que é rico em açúcar para os pais para se alimentar. E algo que a gente não era um pouco mais afastado, talvez, da nossa realidade enquanto a gente ia crescendo. E engraçado porque, assim, nós, adultos, e que temos um contato maior com a infância, com as crianças, enfim, a gente consegue ter uma visão mais geral e poder, inclusive, enquanto mãe, selecionar os melhores alimentos. Muitas vezes, né? Experimenta aqui, come um brócolis, né? Uma beterraba. Mas muitos pais não têm esse acesso e muitos não têm nem as condições de comprar um alimento mais saudável, e outros, pela praticidade, né, pela correria do dia a dia, acabam indo comprando qualquer alimento, sem ter o conhecimento sobre aquele alimento. Eu acho que isso, quando você atende no consultório, chega muito isso para você? Sim, a gente sempre fala muito, e os pais falam muito sobre a praticidade. Por exemplo, a gente também entende que a questão socioeconômica é muito importante, que às vezes uma família onde tem 5 crianças e não tem uma renda que é muito alta, a alimentação saudável não que seja cara, mas se a gente for pensar num contexto geral, é mais fácil comprar um pacote de bolacha recheada para alimentar as 5 crianças do que talvez comprar um pão para fazer com algum tipo de proteína, ainda mais que as proteínas como o ovo, a carne, o leite estão tão caros. Então a gente tenta fazer meio que uma educação alimentar para essas famílias, para a gente buscar alternativas para trazer uma alimentação saudável para dentro de casa, fazendo pães caseiros, enfim, algo assim, do que algo
voltado pro julgamento, sabe? Porque a gente vê muito na internet, às vezes, as pessoas falando como que pais responsáveis dão alimentos industrializados para as crianças. Mas a gente tem que entender todo um contexto geral da família, da cultura, da questão financeira. Então, a gente tenta fazer um trabalho onde as pessoas se sintam acolhidas e também aprendam com isso. Essa palavra, contextos, ela é importantíssima ser falada e ser colocada como o centro, né, das questões. Porque se você não avalia o contexto, fica difícil também entender, né, a necessidade, né, sem a avaliação do contexto. E gostaria de saber assim, como que você chegou, né, à escolha da tua profissão. Porque, como eu falei no começo até, eu sempre gosto de ficar aqui pensando, né, poxa, é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho muito interesse, porque ter uma alimentação saudável vai impactar diretamente no modo de ser, de viver do indivíduo. Eu acho que impacta também, agora eu vou falar como leiga que sou, na questão do próprio sono. Eu sei porque eu tenho uma alimentação onde, às vezes, janto muito tarde, tem um sono muito conturbado. Acho que tudo tem a ver com isso, assim, penso eu, né? Então, eu fiquei um pouco, gente, e agora? Né? Porque é uma seara que eu não domino mesmo. Mas eu gostaria de saber como é que você... Eu não domino, mas eu gostaria de saber como é que você chega a essa escolha, né? O que te levou, assim, mais ou menos a... Então, desde que eu terminei o meu ensino médio, eu sempre fiquei muito em dúvida do que fazer pós-formatura da escola. Então, eu já busquei várias áreas, sabe? Já procurei vários nichos e, às vezes, coisas completamente diferentes, sabe? Eu já até comecei uma faculdade de Relações Internacionais, que eu acabei sentindo que eu sempre era puxado para a área da saúde. E até acabei fazendo um curso daqueles que fazem... Eu esqueci como é que é a palavra pra dizer com qual área tu tá mais... Isso, aptidão de área, isso. E falaram várias coisas. Eu pensei, mas isso eu já sei, sabe? Que eu tenho tendência a várias coisas. E até no meu último ano de escola, é um fato que é curioso, que eu sempre falo pra todo mundo, que me pergunta por que eu escolhi nutrição, algo do tipo, que... Essas faculdades, esses cursos pré-vestibulares que fazem testes para ver como que a gente vai estar no vestibular, no Enem, passou na escola e era uma redação sobre alimentação saudável. E eu sempre gostei dessa parte, sempre gostei de entender sobre os alimentos, sempre gostei de ler sobre vitaminas. E eu escrevi a redação e eu lembro que eu tirei uma nota muito alta. Eu acho que, se não me engano, foi até a nota mais alta da minha turma. Não para me gabar, só para contar. E no final, aquilo foi se casando, sabe? Eu pensei, nossa, eu fui tão bem nessa redação, então, e eu quero a área da saúde, então por que não a nutrição, sabe? E depois que eu entrei na faculdade, eu já me apaixonei desde o primeiro semestre. E eu sempre gostei de muitas áreas, sabe? Eu sempre gosto de estudar muitas coisas, porque, na verdade, acaba tudo se conectando, né? E a área da pediatria sempre foi uma paixão, assim, que eu tenho, sabe? Eu gosto muito de criança, gosto muito de atividades que podem ser feitas com elas, as respostas que as crianças dão. Enfim, é muito... Então, eu faço essas perguntas porque é justamente sobre isso que eu quero falar, certo? A importância que é da educação alimentar ou da educação voltada para a importância do alimento, que começa também em casa, que deveria se começar em casa, mas que vai para a escola. Porque na escola nós temos muitas oportunidades de apresentar esse tipo de alimentação. Porque na escola, na verdade, tem a nutricionista responsável, sendo escola pública ou privada, alguém que vai cuidar da alimentação dessas crianças. Na escola também tem os professores que, de acordo com o currículo escolar, apresentam, assim como apresentaram a você. A partir de uma redação, pode também despertar o interesse para uma futura profissão. Né? Então, eu acho que a escola é um lugar onde se pode trabalhar bastante a questão da nutrição, por exemplo. Sim, eu acho até muito importante, porque eu lembro que quando eu tava, talvez, na primeira série, e foi uma atividade envolvendo nutrição que eu acabei nunca esquecendo, que a gente tem aquelas atividades onde a gente ficava vendado e nos apresentavam alimentos doces, alimentos salgados, alimentos ácidos, e a gente tinha que distinguir qual o sentido que a gente estava tendo, também sobre visão, olfato, mas eu me lembro bem da gente
todo mundo sentadinho em roda, esperando para ser vendado, com uma cortina, e a gente sabendo que iam ter alimentos do outro lado, sabe? Isso é uma coisa que me marcou muito. Também, aquelas atividades onde a gente planta o feijão na meia, sabe? Tudo que envolve alimentação e que as crianças conseguem ver que aquilo é um alimento e que aquilo pode ser divertido, e que ir ao supermercado, perguntar para os pais, participar das atividades, participar da cozinha mesmo. Lógico que não, dependendo da idade da criança, não corte, não fogo, mas fazer com que a criança se sinta participativa no momento da alimentação é muito importante para a criança desenvolver essa tendência a uma alimentação saudável, porque ela vai entender o que está acontecendo. Levar ao conhecimento da criança que sim, que existe. Inclusive, tem os índices nos alimentos, os índices nutricionais. Uhum. Né? Eu lembro que, na minha época de escola, nós tínhamos que fazer a pesquisa. Então, nós pegávamos lá, por exemplo, um ketchup, por exemplo, né? Uma massa de tomate. Tinha que ler o que estava escrito, para a gente saber, né? Depois ponderar. E eu acho que a educação, ela passa, né? Eu acho que a educação nutricional passa por esse aprendizado. Sim. Né? Porque se um tempo onde as pessoas plantavam mais, colhiam o próprio alimento, né? Se tinha esse hábito, e hoje não se tem tanto, a importância de fazer atividades com as crianças, que são os futuros adultos, né? Sim, até as famílias que têm pátio em casa, é super legal ter uma horta, até horta suspensa, agora que tá bem alta, onde tu utiliza as paredes para fazer uma horta, e as crianças participarem da compra da semente, do plantio, bater foto do processo. Vai fazendo com que a criança crie interesse nesse alimento, em comer o que ela plantou e ver o tempo passando e as coisas evoluindo. Eu acho que é muito importante fazer com que as crianças participem do processo, sabe? Sim. Do que apenas, sei lá, falar um dia sobre isso é uma fruta, isso é um legume. Lógico que é importante também fazer essa educação mais teórica com a criança, mas fazer ela participar, porque a criança é muito do que está acontecendo, sabe? Do lúdico. Então, é muito importante. Acho que é bem fundamental. Com certeza. Eu fiquei imaginando a cena, a participação da criança no processo, né? Então, aprender a quebrar um ovo, mexer para fazer o bolo, ver o bolo crescendo. Essas coisas são bem importantes, porque para a criança é o brincar, é o lúdico. E para o adulto está ali proporcionando um ensino, aprendizagem de uma forma sutil, onde todos estão participando, e depois tem o resultado disso, né? Que todos podem comer, inclusive. Ainda mais com a correria do dia a dia, às vezes os pais não conseguem ficar tanto tempo com as crianças, né? Então, já que já tem uma atividade que é a alimentação, que todos têm que fazer e todos têm que tomar um tempo para fazer essa alimentação, então por que não fazer dessa atividade um momento que vai poder curtir com os filhos, sabe? Sim, né? Prazeroso, um momento prazeroso, em família. Claro que a gente sabe que a realidade da nossa população brasileira muitas vezes não chega nesse lugar, né? Porque os pais estão trabalhando, chegam correndo, muitas vezes. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que, concordo contigo, seria uma dica e bem bonita, né? Para os pais pararem um pouquinho mais, os pais, principalmente aqueles que têm condições, pararem um pouquinho mais, sentarem com o filho, brincar nessa hora. Eu tenho visto muito, até no stories, assim, do Instagram, né? Aqueles feeds, assim, que fazem bonequinhos com comida, cortam o tomate de um jeitinho, criam um bichinho. Eu acho muito legal essa parte também. E é feito bastante na ala hospitalar pediátrica, porque às vezes as crianças elas estão dentro de um hospital por muito tempo. Então, fazer com a alimentação também divertida, fazendo, sei lá, joaninhas com tomate cereja, alguns peixinhos, assim, com uma cebola, é bem legal, e elas ficam bastante felizes também. Com certeza. E nós entrevistamos o Diego Kurtz, que trabalha no Hospital Conceição, né, com crianças, e ele já trazia essa parte da ludicidade, viu só? Agora acrescentamos aqui mais alguma coisa, né, que é a alimentação também voltada para esse lúdico, para contribuir para que as crianças, né, na situação hospitalar, elas possam se alimentar de forma adequada, porque às vezes há resistência. Então é importante que tudo seja voltado para que elas consiga uma boa recuperação e passa pela alimentação, né? Com certeza. Tornar um momento um pouco diferente, que a criança se sinta, sei lá, especial, que não seja aquilo tão monótono igual todos os dias. Quais são, assim, as perguntas mais recorrentes, assim,
O público adulto, acredito que tem um tipo de pergunta, né? Mas, assim, os pais preocupados com os filhos. Algumas perguntas recorrentes sobre a alimentação dos filhos. Meu filho tá comendo pouco, será? Meu filho come demais? São mais essas perguntas, sabe? Preocupações dos pais em talvez não estarem alimentando bem as crianças. Por exemplo, meu filho não gosta de comer legumes, não gostam de comer frutas, o que eu posso fazer? Mas em relação a isso, sabe? Grupos específicos, por exemplo, meu filho gosta muito de comer salgadinhos e eu não sei como fazer ele parar de comer esses salgadinhos. O meu filho não consegue comer frutas, o que eu posso oferecer? E a gente tem diversas estratégias, né? Por exemplo, em relação a comer muito salgadinho. Eu vi uma palestra, quando eu estava na faculdade, de uma nutricionista materno-infantil, e ela falou que tinha muito essa pergunta no consultório dela, falando, chegava a mãe, o pai, enfim, chegava e falava, o meu filho come muito salgadinho, não sei como fazer ele parar. E ela falou assim, não que eu fosse grosseira com a pessoa que estivesse me fazendo uma pergunta, mas a gente devolver uma pergunta para uma pessoa faz ela pensar e refletir um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no dia a dia. E ela disse que sempre fala assim, mas o teu filho trabalha com o quê? Aí os pais sempre respondem, mas como assim meu filho trabalha com o quê? Meu filho tem 6 anos, meu filho tem 7 anos. Ela falou, então, como que o teu filho compra salgadinho, sabe? Se ele não trabalha e não tem o poder de compra. Então, se ele come salgadinho todos os dias e não consegue parar, é porque é comprado esse salgadinho todos os dias. Então, fazer com que diversificar essa alimentação seja mais importante do que apenas oferecer o salgadinho, porque é só isso que a criança come, sabe? Porque é compreensível também dos pais, onde às vezes oferecem salgadinho para as crianças, e a criança sabe que depois do almoço vai ter o salgadinho. E ela não vai precisar comer aquele almoço, aquela refeição mais macro, com arroz, feijão, bife, carne, enfim, porque mais tarde ela vai comer o salgadinho. Então ela se priva desse almoço e já pede o salgadinho. E aí os pais vão acabar dando o salgadinho porque a criança não comeu o almoço, sabe? E a criança pensa nisso meio que uma recompensa. Se eu tiver que comer esse prato de arroz e feijão, vai ser ruim. Mas se eu comer, eu vou ter aquele benefício, aquele bônus depois, que é o salgadinho, sabe? Não sei se eu me fiz claro. Muito, muito. Tô aqui pensando, por isso que eu disse, isso mexe muito comigo. Porque nos atravessa. A alimentação é algo que a gente faz, eu, pelo menos 4 vezes por dia. Eu não abro mão do meu cafezinho pela manhã, do almoço, cafezinho da tarde. Até uma vez, agora, um adendo, né? Eu fui fazer um trabalho e a pessoa não colocou o meu café da tarde. Eu disse, mas eu tomo um cafezinho da tarde. Porque depois a janta fica muito tarde. Então eu tomo um cafezinho. Mas, assim, isso nos atravessa. A alimentação é algo que o ser humano necessita. E da forma que ela é colocada, com as mídias oferecendo tudo o tempo todo, né? Muitas vezes a gente não faz o que é para ser correto, né? Pensar mais antes de consumir. E aí eu vejo os pais como facilitadores, muitas vezes. Né? Facilitam que esse alimento rico em gordura chegue até a criança, né? Rico em açúcar. Porque a gente também entende que a comida é conforto, né? Por exemplo, a comida, a gente vai fazer um aniversário, a gente vai fazer uma festa, a gente vai se encontrar com amigos, a gente tem comida envolvida. Então, a gente entende também que esses alimentos mais gordurosos, com mais açúcar, são mais palatáveis em ocasiões especiais. Não tem como a gente cortar, por exemplo, 100% daqueles produtos que têm açúcar adicionado ou gordura adicionada, porque também envolve prazer, envolve muitas questões. Como a gente sempre fala, o contexto é muito importante. O que a gente sempre fala é para não exagerar, sabe? Igual quando as pessoas acabam indo no consultório, algo do tipo, sempre pensam, vou no nutricionista amanhã, hoje eu vou comer tudo que eu posso, porque a partir de amanhã eu vou ser privado de algo, sabe? E não é assim, a gente tenta encaixar tudo que a pessoa tende a comer, que gosta de comer, mas de uma forma mais quantitativa, qualitativa, e a gente também gosta de frisar que estar em uma dieta não é algo que tem que ser ruim, sabe?
Por exemplo, eu tenho pacientes que falam, eu não abro mão, sei lá, de chocolate, eu não abro mão de diversas coisas. A gente encaixa esse chocolate para eles comerem todos os dias. Porque se a gente for pensar que uma mudança que mesmo que seja pequena, quando a gente vai ver lá na frente, pode ter uma diferença muito grande. E a gente também sabe que o estilo de vida, a alimentação é muito conjunta com o surgimento de doenças crônicas. Então, fazer com que a alimentação seja boa e desde a infância, principalmente nos 3, 5 primeiros anos de vida, que é quando a gente está formando preferências, modulando a microbiota, para que a gente não tenha uma predisposição maior para surgimento de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Sim. É interessante, né? Voltando à questão dos contextos, quando você traz a questão, por exemplo, de uma festa de aniversário. Qual família não quer comemorar com as crianças e vai passar justamente, né, pelo brigadeiro, pelo bolo, pelo salgadinho, vai passar por isso. E como, né, mas tem famílias que, por exemplo, adotaram um outro sistema alimentar, né, uma outra dieta alimentar. E até porque esses dias eu li sobre isso eu li, né, que, bom, meu filho não come açúcar. Não consome açúcar. E ele é convidado. Eu não posso deixar de levar meu filho na festinha dos colegas. Mas chegando lá, não tem nada que ele possa comer. Né? Então, daí, nessa entrevista que eu assisti, ela disse assim, bom, aí eu criei a minha fórmula. Ela dizendo, então, que leva algumas coisas que são semelhantes, né? E que o filho já está habituado. Acontece isso? Já ouviu falar disso? Já, sim, acontece bastante até com mais frequência, o que é bom, sabe? Mas eu acho que os pais estão certos quando fazem uma alimentação saudável para as crianças, mas também não podem privar ela de participar com os colegas. Então, acho que a melhor alternativa mesmo é levar, por exemplo, esses docinhos que eles fazem mais sem açúcares, porque a gente não pode privar a criança, por exemplo, de comer açúcar e privar ela de participar dessa socialização, sabe? Do convívio social. Convívio social, exatamente. Então, eu acho uma estratégia boa dos pais. Realmente acho de que se vai ter uma festinha na escola, algo do tipo, levar já esses alimentos que a criança pode comer em conjunto, sabe? Porque às vezes a criança ela não come o açúcar que os pais não oferecem, mas para ela nem vai gostar quando ela for experimentar, porque ela já tem já esse hábito de comer alimentos às vezes mais salgados, ou a gente já desde que a gente nasce, a gente já tem uma preferência, uma tendência a preferir o doce, né? Então, quando a gente, com menos de 2 anos, é oferecido esse doce ainda, a gente tem uma tendência maior ainda de preferir mais o doce. E a gente sempre ouve as pessoas falando que, eu prefiro muito mais comer doce do que comer salgado. Então, eu acho importante, provavelmente, até os 2 anos de vida, o açúcar não ser oferecido para as crianças. Sim. Outro dia também estava vendo sobre a questão da obesidade infantil, que é uma preocupação, né? Que eu acho que atravessa tudo que nós estamos falando também, né? Que é uma preocupação muito grande dos pais sobre a obesidade infantil. E o quanto isso, muitas vezes, conforme o processo de crescimento da criança, a questão social, chegar na escola, um coleguinha fala alguma coisa que a criança não gosta e vice-versa, que não é nem, né, para estar falando mesmo, né? Porque a gente tem que aceitar as nossas diferenças e tal. Mas, assim, os pais, tendo essa preocupação também, tem uma predisposição, ou com a reeducação alimentar, né? Tem como, por exemplo, oferecer para essa criança uma saúde. Porque eu falo da obesidade a partir desse lugar que pode causar algum problema de saúde. Né? O que tu orienta, assim, para os pais? Então, o ambiente, na verdade, é o que mais... o ambiente, quando eu falo em relações familiares, por exemplo, a casa. Quando uma criança ela não tem uma alimentação saudável, provavelmente é porque os pais também não têm uma alimentação saudável. E a criança, ela se espelha muito nos pais, né? Imagina, a criança tá se desenvolvendo, tá aprendendo a falar, tá aprendendo a conviver em sociedade, tá começando a ir pra escola. Então, ela se espelha muito no que tá acontecendo. Então, a criança, ela vai ser... exposta, por exemplo, comer algum tipo de salada, alguma coisa, mas se os pais não comem, por que ela vai querer comer, sabe? Então, eu acho que
os pais se tornarem um espelho, um reflexo para essa criança de que se a gente quer tornar o nosso filho mais saudável, que tenha uma alimentação melhor, que cresça, se desenvolva da melhor forma possível, a gente tem que todo mundo, sabe? É aquele fazer todo mundo segurar as mãos e falar, não, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma rotina diferente, a gente consiga se exercitar, a gente consiga mudar a nossa alimentação num contexto geral. Lógico que também, eu sou muito assim, nada com muitos excessos, sabe? Eu acho que também se as famílias já têm um hábito, normalmente, de... sei lá, de comer muitos produtos industrializados. A gente não tem como chegar, a partir de hoje, todos esses alimentos vão ser excluídos, sabe? Então, ir gradualmente diminuindo, porque como eu falei antes, qualquer diferença, qualquer diminuição já gera um grande impacto, sabe? E é muito importante porque a gente já tem dados, que esses dados são de 2020, que 50% das crianças que são obesas, elas se tornam adultos obesos, e 80% dos adolescentes que são obesos se tornam adultos obesos. Então, quando a gente for ver em questões de saúde pública mesmo, vai gerando uma epidemia de obesidade, que quando as pessoas vão envelhecendo, e a gente vai gerar um gap muito grande de pessoas com obesidade, pessoas com doenças crônicas, que acabam, querendo ou não, gerando um gasto maior para o Estado, sendo que, às vezes, o Estado podia ter feito algo antes, sabe? Preventivo. Isso. E pensando nessa questão da prevenção, as políticas públicas, assim, voltadas para a questão da saúde nutricional, né? Nós temos, assim, no Brasil, políticas públicas preventivas ou... Eu acho que todo mundo viu agora, ultimamente, que mudou os rótulos alimentares. Não sei se vocês notaram que nos produtos agora tem uma lupinha bem em cima das embalagens, onde diz alto teor em açúcar adicionado, alto teor de gordura saturada, alto teor de sódio. Isso é uma modificação que foi feita agora no ano passado. E os rótulos na parte de trás também mudaram, que agora está bem mais fácil da gente conseguir reconhecer os aditivos, as gorduras, elas foram englobadas todas juntas, porque a gente sempre tinha essa parte da indústria onde elas, às vezes, queriam meio que ludibriar a gente, sabe? Por exemplo, colocando porções, por exemplo, de uma bolacha recheada. Tinha algumas marcas que colocavam uma porção de 2,5 bolachas, para diminuir a quantidade de açúcar, por exemplo, de gordura no rótulo. E a gente também tem algumas leis dizendo, se for até X número de gordura não precisa estar no rótulo. Então, as indústrias meio que começaram a botar porções de coisas que não existem, sabe? Por exemplo, 2,5 bolachas. Quem é que vai comer um pacote de bolacha com 2,5 bolachas, sabe? Sim. A gente vai comer 3. Então, acho que essa mudança que teve no rótulo agora nesse último ano foi bem importante, porque a gente consegue comparar 2 produtos que agora, quando vocês forem no mercado, sei lá, pegar um produto em casa, vão conseguir ver. Vai aparecer ali o valor energético, quanto de calorias tem aquela porção. Daí, aquela porção é uma porção que vai estar descrita em cima também do rótulo, dizendo, por exemplo, 3 bolachas, já que a gente está falando de bolacha, e não sobre o pacote todo. Por exemplo, aquelas 3 bolachas, 160 calorias, por exemplo. E depois do ladinho vai ter um VD, que é o valor calórico diário, mais ou menos, baseado numa dieta de 2.000 calorias. Ali vai aparecer, sei lá, 10% das 2.000 calorias vai naquela porção. E naquela primeira coluna vai estar tudo em 100 gramas. Então, às vezes, tinham produtos que baseavam uma porção de 50 gramas, outro de 60, outro de 70. Então, quando a gente pegava todos esses rótulos para olhar, a gente tinha que acabar fazendo regra de 3 para conseguir comparar. E agora não, a legislação mudou e todas elas têm a porção de 100 para ficar mais fácil a comparação, e depois do lado a porção que a indústria coloca sobre os seus produtos. Eu achei que essa mudança foi um grande diferencial. E eu, inclusive, vi essa lupinha, mas eu não fazia ideia que se tratava disso. Olha a minha condição de leiga. Eu vi a lupinha, depois eu vou perguntar aqui no estúdio, tá? Da produção, se eles viram, porque eu vi. Mas eu não associei. Juro que eu não associei. Acho, na minha opinião, agora sabendo, tá sendo mal divulgado. Será que não? Pode ser, talvez. É até essa lupinha que tá aparecendo na frente
das embalagens, várias pessoas chegam no consultório falando, nossa, antes eu comprava e nem ligava, agora eu olho para aquela lupa e penso, talvez acho que eu não precise desse alimento, sabe? Então, mesmo sendo só um dispositivo ali em cima da embalagem, acaba fazendo com que as pessoas tenham escolhas alimentares melhores. Com certeza, porque agora está mais visual. Exatamente. E aí tem essa compreensão do que realmente eu estou comprando, o que eu estou consumindo. Uhum. Pode ser. E essas políticas públicas, elas são importantes. Porque mesmo que ainda encontremos ali dificuldade na divulgação, por exemplo, eu não estava sabendo, como não gira em torno de mim, né? Logicamente, eu acho que a maioria das pessoas que vão nos assistir já viu essa lupinha. Mas é importante nós divulgarmos mais. E aí eu vejo a importância desses projetos onde nós buscamos a informação dos especialistas para que quando você que nos ouve conheça, também amplie esse leque, possa conversar em casa, apresentar para os familiares, porque eu acho que isso sim nós temos que multiplicar. Essas boas atitudes, essas boas ações, boas políticas públicas, nós temos que multiplicar para que a gente realmente consiga ter uma diferença, uma mudança social, né? Caso contrário, as coisas vão acontecendo e ninguém vai enxergando. Exatamente, acho que toda a informação que ela é bem-vinda e vai agregar algo tem que ser sempre compartilhada. A gente recebe tanta informação, às vezes até desnecessária por dia, que quando a gente tem algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que seja de forma singela, enfim, a gente divulgar essas informações e até buscar, talvez com mais ênfase, assuntos que são tão importantes para a sociedade que às vezes a gente negligencia, por exemplo. A gente se sente também, às vezes, um pouco com mãos atadas em fazer algumas questões, por exemplo, em relação à nutrição, em relação a tentativa mesmo de fazer com que a população tenha uma alimentação melhor. E às vezes a gente discute tanta coisa que não é importante e a gente acaba deixando um fator que é tão importante para todos, que é a saúde da população, e a gente acaba deixando de lado, né? Sim, e nós já falamos sobre a escola, mas eu quero só reforçar que eu acho importante também, quando a escola também oferece ali o alimento, que a criança muitas vezes não faz a refeição em casa, chega na escola e tem ali o alimento, né, o almoço, o lanche, que às vezes não tem. Né? A importância, isso é uma política pública, manter os alimentos na escola, porque são alimentos que vão ser ali dosados, né? Não sei como é que chama isso exatamente, porque vão passar ali para um crivo de um especialista também para oferecer o melhor para a criança. Isso é super importante, ter essa alimentação na escola, porque, como tu falou, às vezes a criança, o que ela tem é essa alimentação da escola, né? Então, fazer com que isso se mantenha é muito importante. E buscar que essa alimentação nas escolas continue sendo saudáveis, continuem sendo boas e que todo mundo participe. Sim, porque quando a gente fala da alimentação, da nutrição, né, partindo do pressuposto de famílias que conseguem ter as refeições, oferecer alguma refeição, seja ela mais correta do ponto de vista nutricional, ou às vezes não tão correta. Mas, e para aquelas famílias que não têm essa condição? Isso, eu sempre vejo, por exemplo, às vezes quando a gente discute, por exemplo, a gente vê matérias na internet, pessoas discutindo sobre alimentação, estilo de vida, ele é sempre voltado para o melhor cenário, sabe? Para as pessoas que suplementam, para as pessoas que, sei lá, que têm condições de fazer aquelas, às vezes até receitas mirabolantes, enfim. E a gente acaba deixando de lado talvez uma população que tem uma questão financeira um pouco menor. Mas é super importante a escola nesse papel. Acho que a escola é, de fato, o ponto-chave, sabe? O ponto de ouro para manter com que essas crianças continuem na escola, fazer com que as crianças continuem se desenvolvendo, fazer com que essas crianças se tornem participativas, porque vão para a escola, vão já também buscando alimentação, fazendo com que tenha uma atividade que vai gerando um ciclo, né? Um ciclo... Igor, tu falaste uma coisa que eu achei bem importante, que está tudo conectado. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na alimentação saudável, a gente fala na escola, que é o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades socioemocionais da criança, psicomotoras. Passa também pela questão da escola oferecer as atividades
físicas, então o esporte, passa pelas atividades artísticas, né, que vai desenvolver essas habilidades que todos nós temos, né, para as artes. Então, é tudo um compilado de possibilidades para o desenvolvimento do indivíduo, que penso que a alimentação ela está ali na base, né? Porque uma criança mal alimentada não vai render num exercício físico, ou mesmo, né, vai ter comprometido ali a sua cognição, muitas vezes, né? E a saúde e a educação são as coisas. É o ponto-chave de uma sociedade bem sucedida, né? E tudo isso acaba se finalizando na escola. Então, quando a escola ela tem a qualidade de oferecer para as crianças uma boa alimentação, uma boa educação, são tópicos que eu acho que é a base da nossa sociedade, sabe? Enquanto quão melhor esse serviço for ofertado pelo Estado, ofertado pelas pessoas, a gente vai acabar se tornando uma sociedade cada vez melhor. Então, acho que a escola é o ponto ouro, é a ponto de melhor criação que o ser humano a gente tem em relação de convívio em sociedade. Eu acho também. E por isso que a gente falou aqui das políticas públicas são importantes, né? Essa manutenção dessa oferta, né? Pensando que num cenário ideal as crianças vão ter o suporte, né? Vão ter a família e 4 refeições por dia. Esse seria o cenário ideal, né? Não sei. Mas a escola, então, fica sendo esse elo aí que vai contribuir para o desenvolvimento pleno desse indivíduo. Isso aí. Né? A gente tem uma frase na nutrição, crescimento e desenvolvimento, isso aí. Como é que crescimento? Crescimento e desenvolvimento. Olha que lindo crescimento isso. E desenvolvimento. Nossa, eu realmente comecei o nosso bate-papo aqui um pouco apreensiva. E como esse lugar é um lugar de aprendizagem, eu me sinto muito confortável em falar sobre isso. Porque, sim, nós não temos que saber tudo, mas nós temos que querer aprender. Acho que esse é o ponto. E eu, né, pensei, gente, sobre nutrição, eu como uma educadora, mãe, também alguém que se preocupa com a saúde física, saúde mental, que sei da importância desses atravessadores, né? Que é a sociedade, que são as indústrias, que são as políticas públicas, que são importantes, né? Dentro de um contexto para que a gente possa fazer escolhas e, ao mesmo tempo, que a gente tenha o suporte para poder, né, manter as nossas escolhas ali. Eu fiquei, gente, e agora? Mas olha que conversa bacana, né, com o Igor, uma conversa muito bacana. E o Igor atende, né, tem um consultório. Isso, eu atendo ali na Clínica Humano. Até apareceu aqui agora. Aqui. Clínica Humano é uma clínica ali na Rui Ramos, na Parada 50, bem no centro. Para ter informações sobre a clínica, a gente tem um site que é clinicahumano.com.br, também tem no Instagram aqui, Clínica Humano. Quem quiser falar com a gente ali, ver as especialidades, o corpo clínico, só dá uma olhadinha ali no site, chama a gente no WhatsApp. E olha só, e é muito bom essa acolhida, essa maneira de explicar, para que eu tenho certeza que os pais, quando procuram um suporte para os seus filhos, eles querem que alguém, né, que o profissional dê um direcionamento, explique da melhor forma. E foi tão gostoso te ouvir que eu tenho certeza que estamos em boas mãos. Muito obrigada. Adorei o tempo que a gente passou aqui junto também. Eu quero, sim, te agradecer muito, né, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo que foi bem descontraído, né? E dizer que a gente fica aqui também à disposição para falar mais vezes sobre esse assunto, que julgo ser bastante importante, tá? E é um prazer, e eu quero, olha só, eu quero convidar vocês para os próximos episódios, que também, assim, pessoas como o nosso doutor aqui em nutrição, né? Outras profissionais que vão trazer outros assuntos tão importantes quanto esse. Então, fiquem nos acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos deixar aqui também os contatos para que vocês possam criar uma rede de informação, buscar essa informação em fontes adequadas. Porque informação tem muitas. Né? Mas tem que buscar a fonte adequada. E também quero te fazer um convite agora, para que você ouça nós temos um músico. Porque aqui no Divã de Histórias a gente gosta de ouvir. Né? Nós gostamos de conversar, de ouvir as histórias, e nós gostamos de música, porque música também é muito importante para a saúde. Com certeza, com certeza. Né? Então a gente vai ouvir um pouquinho do nosso querido amigo Marco Araújo, que está aqui, vai dar uma canja. Então, muito bem. Quero te agradecer. Eu que agradeço de novo pelo convite, muito obrigado. Tá? E agora você pode cumprimentar o Marco aqui,
Olha que já está nos bastidores. Aplausos para o nosso entrevistado. Ô, Marco, você que já me conhece há algum tempo, você viu como eu fiquei nervosa falando de nutrição? Sabe por que isso? Por quê? Porque todos os dias eu penso, hoje eu vou mudar minha alimentação, hoje eu vou ressignificar a reeducação, né? Educação alimentar. E eu fiquei assim, gente, é um assunto que me atravessa muito, muito mesmo. Isso é muito importante para mim. Eu cheguei em algum momento a ficar até emocionada. Porque na educação da minha filha, foi uma das grandes preocupações quando eu descobri que a Vitória tinha colesterol alto, aos 9 anos de idade. É um cuidado que se tem sempre, né, Rosane? Principalmente quem tem filho, quem tem eu já venho de uma geração que não havia tanto esse cuidado. Então, tive que descobrir por mim mesmo, né? E para poder dar para os meus filhos uma alimentação melhor, para que pudessem conviver com coisas melhores, né? Muito importante essa entrevista, muito importante. Eu também achei. Mas agora eu quero ouvir música. Eu quero ouvir música, porque música também é muito importante na educação infantil, com os bebês, né? E para a vida toda. Olha a rosa que deu no pé, pé de vento que me levou pra um ranchinho de Santa Fé, lá na beira do coração. Olha, é tempo de se colher os frutos que se plantou, do amor que vai renascer por tudo que se cantou. Noite, lua, luar, dia, dia solar, água doce pra refletir toda a felicidade que a gente tem pra dar, toda a felicidade que a gente tem pra dar. Cantoria de roda, cantoria na estrada, a alegria de cantar por cantar. Cantoria de roda, cantoria na estrada, a alegria de cantar por cantar. Ei, ô Marco, deu vontade, se tivesse espaço aqui no estúdio, eu fazia a cantoria de roda e a dança de roda também. Tá certo. Mas vamos aproveitar, então, nesse clima aqui gostoso. Vamos apresentar os nossos apoiadores, Marco? Vamos apresentar, então, porque você sabe que esse projeto ele só é possível porque nós temos pessoas do nosso lado nos apoiando, como a Ótica Oftalmos, que é especializada em ótica, em óculos para pessoas de todas as idades, mas tem um cantinho infantil. Deixa eu ver se olha aí, o Espaço Kids. Eu sou fã desse espaço. Primeira vez que eu entrei na ótica, eu já fiquei encantada. Né? E nós temos também a Clínica Humano, que fica próximo ali, quase do lado, a Humano Family Clean, que também cuida da saúde das pessoas, com o nosso nutricionista, inclusive. Cantinho do Piu Piu. Cantinho do Piu Piu, que equipe, não é mesmo? Você esteve lá. Tive, é espetacular o atendimento, uma escola infantil. Eu que sou pedagogo, né, gosto muito de ver essa questão das escolas infantis, que preocupam bastante às vezes. Eu acho que o Cantinho do Piu Piu é um exemplo de boa escola. Com certeza. E nós temos também a New Art Salon. Às vezes eu demoro um pouquinho para engrenar, porque eu vou lembrando, eu não quero pronunciar errado. A gente lembra da Bruna. Da Bruna Barcelos. E que é uma pessoa fantástica, faz maquiagens para grandes eventos, desfiles, e ela é nossa apoiadora aqui também. Também tem a Victoria Cândido, que inclusive, eu falo sempre inclusive, porque hoje eu tô com... a gente tem que falar, pessoas que nos cuidam, porque a saúde ela passa por tudo. E eu acho que está tendo um cuidado muito grande desses empreendedores, dessas empresas conosco. Como, por exemplo, aqui a Mimos e Make, que preocupada ali em oferecer também um mimo para gente. O Estúdio Sonido, que é o nosso parceiro, onde nós gravamos aqui, né? Temos as nossas entrevistas, os nossos convidados incríveis. Matusquela, salão de festas infantis, e não só para a infância, mas também para
todos os tipos de festas empresariais, né, corporativas. É importante destacar o Sonido aqui com o Maicon, com o Elias, né? A Matusquela, tem que se dizer que é um grande espaço, né, para as festas, um espaço especial para criança e para festas também de adultos, né? Enfim, é muito bacana. Nós temos que falar e agradecer. E agradecer você que fica aqui nos assistindo, que está acompanhando. Espero que esteja nos acompanhando aí em todos os episódios, tá? Então, aguardem que no próximo episódio temos mais histórias, mais profissionais. Enquanto isso, vamos terminar com essa canchinha gostosa aqui que eu gosto de ouvir. Sigam as nossas redes e acompanhem aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Alegria de cantar por cantar.